Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Na próxima hora e meia vou fazer-lhe companhia e dar-lhe as novidades das mais variadas modalidades desportivas. O meu primeiro convidado é campeão, é vencedor da Taça de Portugal de Downhill, tem 22 anos e chama-se José Borges. Boa noite, José. Boa noite. Gostava que começasses por nos explicar o que é Downhill. Portanto, Downhill é uma modalidade que consiste com a bicicleta, não é? Uma bicicleta específica, no qual os percursos são sempre a descer. Claro, podemos apanhar partes planas e depois também no Downhill temos duas vertentes, que é o Downhill, que por norma é na terra, piso mais arenoso, e depois temos o Downhill urbano, que é feito em escadas e dentro de cidades. Tu praticas as duas, não é? Sim, pratico as duas. Explica-me como é que começou este teu gosto por esta modalidade desportiva. Este gosto, sempre desde miúdo, desde pequeno, sempre andei bem de bicicleta. Mas andei depois, naquela altura, o meu pai meteu-me nas motas, andei sempre de moto até aos meus 15 anos. E depois, tinha por volta de 15 anos, fui ver ali uma prova a Santa Maria da Feira, em 2005, no qual gostei de ver o downhill. E depois, no ano a seguir, o meu pai vendeu uma moto e eu comecei a fazer esta modalidade. Mas, portanto, quando eras ainda uma criança, praticavas bicicleta, mas de forma amadora, Sim, não é? Exato. Depois o gosto pelas motas começou por influência do teu pai. Exato, o meu pai sempre anda de moto. Então acabou por influenciar aí um bocadinho, não é? E só depois, então, com que idade tinhas? Aliás, que idade tinhas quando viste essa prova em Santa Maria da Feira? Tinha 15 anos, em 2005. Portanto, há 7 anos atrás, não é? Exato. Sempre foste muito aventureiro? Sim, sempre tive espírito de aventura, aventureiro, sim, sempre fui, desde miúdo, sempre. Mas o meu pai sempre, e os meus pais sempre acharam que eu tinha jeito para esta modalidade e tinha o espírito de aventura dentro de mim. Mas na altura em que estavas nas motas, já entravas em competição? Não, nunca entrei em competição. Em pequeno, quando andava com o meu pai, era sempre tudo passeios com ele, sempre ao lado dele, nada de competições. Depois comecei-me a tornar um bocado mais, como é de explicar, mais independente, não é? Mais autónomo, não é? Exato, comecei a gostar mais da modalidade, das motas, e aí sim, tive a minha própria moto e comecei a fazer umas corridas. Relativamente às bicicletas, que é o que te traz cá, portanto, em 2005 conheceste o downhill proximamente, não é? E qual foi a tua primeira medida para chegares portanto, à competição nesta modalidade? Lembro como se fosse hoje, em 2005, o meu pai então, fez a opção de me vender a moto e comprar-me uma bicicleta. Nessa altura, em 2006, comecei a treinar para o Campeonato Nacional, para a Taça de Portugal, o Downhill, onde a minha primeira prova foi ali no Concelho da Trofa. E cheguei lá, vi a pista, aquilo era muito complicado, não havia palavras. Ficaste assustado? Muito assustado mesmo, mas depois aquilo tornou-se um hábito, comecei a treinar mais, até hoje. E relativamente à proteção, José, costumas usar que tipo de protetores para proteger? No início, é claro, a confiança não era tanta, a vontade não era tanta em cima da bicicleta, eu usava todo tipo de proteções. Caneleira, joelheira, que é o fundamental, capacete integral, que é fechado, óculos, não é? Depois temos as cotoveleiras e temos o colete, é o fundamental. Neste momento, peço desculpa por te estar a interromper, estamos a ver um vídeo, queres comentar onde é que foi esta prova? Portanto, esta prova foi em Santa Maria da Feira, onde sou natural, foi em 2010, penso eu. Levavas uma câmara integrada, não é? Levava uma câmara no capacete. Estava ao piso bastante escorregadio. Esta prova até chegou a ser adiada porque não tinha condições para se fazer. Aqui eram umas escadas bastante complicadas, cheias de musgo, onde havia várias quedas dos atletas. Depois tínhamos aqui uma zona que era com mais parte física. Portanto, estavas em casa, não é? Santa Maria da Feira, que é a tua terra. Sentia-me em casa, estava com o espírito de ganhar. É para ti especial quando competes em casa? Muito especial mesmo. É uma corrida, é como se fosse um campeonato do mundo,
posso dizer assim. Correr em A casa. ter também o apoio dos amigos e dos Exato, familiares exato. mais próximos. Temos torna- pessoas a nos apoiar nas provas que se calhar nesta prova, Santa Maria-Feira, que se calhar nas outras não vão. Mas voltando às proteções que usas, estavas-me a dizer que no início, quando começaste a praticar downhill, usavas mais proteção e agora és capaz de arriscar mais? Agora posso dizer que só uso mesmo só joelheiras e capacete. Porquê? Parece que já não me sinto bem com o colete, parece que, não sei, tornou-se o hábito de andar sem o colete, sem as costas e agora... Mas corres na mesma um enorme risco de te lesionares, não é? É verdade. Porque os obstáculos continuam a aparecer-te à frente. Mas não sei, até porque a treinar costumo não utilizar, mas nas provas é até obrigatório, que a Federação obriga a proteção dorsal. Pois. José, li que a prática de downhill exige uma excelente forma física. Como é que te preparas? É verdade, a prática de downhill exige muito fisicamente. Muita gente pensa que o downhill é só descer e que descer não cansa, mas isso está fora do... Saltos, picos irregulares, há muitas coisas pelo meio da corrida, verdade, não é? é verdade. Que exigem muito do atleta, termos a nível físico. Exige mesmo muito a nível físico, se calhar é de umas modalidades. Muita gente pensa que não, mas é. O modo de me preparar, ando bastante de moto na pré-época, nesta pré-época ando bastante de moto. E depois faço muito bicicleta de estrada. Basicamente é esse o meu treino. Normalmente o campeonato e a Taça de Portugal decorrem em que altura do ano? Começa perto de fevereiro e acaba lá para meados de setembro, agosto. Mais na altura da primavera e verão, Exato, não é? Exato. As Depois, condições climatéricas. daí para a frente, começa a pré-época. No inverno é mais a pré-época. Por exemplo, há uma semana e pouco tive a oportunidade de te ver numa prova de motociclismo todo terreno. Já estás a preparar-te para a próxima época? Sim, a preparar-me e também ao mesmo tempo divertir-me, porque também logo que tenho a oportunidade ando sempre de moto, não é? Já que não tenho a oportunidade na época de andar de moto, porque o risco de lesão é maior, aproveito para andar na pré-época e também para me preparar para o downhill. As motas continuam a ser também uma paixão? Ou estão Sim, agora um bocadinho mais de lado? Continua a ser uma enorme paixão e espero daqui a uns anos deixar as bicicletas e ir para as motas. A prova, aliás, que eu dizia há pouco que tinha assistido, em que participaste, tu conseguiste vencer uma das categorias que estava em prova. Isto significa que dás cartas nos dois desportos, não é? No desporto motorizado e não só. Sim. Dizem que sim, que sou bom nas duas modalidades. Relativamente às bicicletas, voltando mais à base, não é? Tu costumas fazer os percursos relaxado ou sentes sempre alguma tensão pelo querer concretizar os objetivos? Depende dos percursos. É claro que há percursos que exigem mais de nós, mais concentração, mas há outros percursos que não, que já nos sentimos à vontade, que aquilo é um hábito que já deixamos rolar normalmente. A concentração, precisamente como dizias, e a velocidade de reação é também uma das grandes exigências do downhill, não é? É fundamental, principalmente para não haver quedas e para não haver erros. A concentração é fundamental. Isso significa que, apesar de teres que estar bem fisicamente, também tens que estar mentalmente. Mentalmente, exatamente. Por exemplo, algum exercício que faças antes das provas para te não, para estares tenho uma concentrado? pessoa neste momento a apoiar-me muito bem, a nível mentalmente, que é o meu colega de equipa, o Afonso, e ele dá-me muito apoio, porque ele já corre há muitos anos nesta modalidade. E eu, antes das corridas, ele dá-me os conselhos e eu tento-os seguir, e até hoje acho que deu bons É resultados. uma espécie de mestre? Sim, podemos dizer que é uma espécie de mestre. A tua bicicleta, José, é especial? Não é especial, toda a gente pode ter acesso a ela, não é? Porque especial é aquelas bicicletas que quase ninguém pode ter acesso. Não, mas esta bicicleta, em relação a uma bicicleta normal que se vende por aí, é especial. Pode ser que é especial porque tem suspensões com mais curso, tem os diâmetros das bicicletas é diferente, etc. Mas qualquer pessoa pode adquirir uma bicicleta como a minha. E quanto é que custa mais ou menos uma bicicleta dessas? É relativo, podemos comprar uma bicicleta dessas por 1000 euros até 10.000 euros. Vai de 1000 até 10.000, é um grande. Sim, E a tua? Por volta de 8.000 euros.
Tens patrocinadores que sustentem esses custos? Tenho ali a Bike Zone, que neste momento está-me a apoiar imenso no downhill. Tu, apesar de, portanto, queria dizer-te que apesar de falares no patrocinador, tu estás incluído numa equipa, como disseste, a Bike Zone, e normalmente treinas onde, como e quando? Treinar downhill, é raramente deixo, é mais fisicamente. O treino de downhill, posso dizer que costumo treinar ali aquilo ali Rio Mau, perto dentro dos rios. Temos lá 4 pistas. Agora também abriu um bike park novo em Ponte Lima, onde também vou começar lá a treinar. E é por aí. Depois, durante a semana, é mais bicicleta de estrada e andar de moto. Para acabar, pedia-te que me respondesses muito rapidamente se é para ti fácil conciliar esta atividade com os teus estudos ou com uma atividade profissional. É um bocado complicado, porque costumo treinar mais ao fim da tarde e por vezes tenho mais um bocado de trabalho, ou tenho os estudos para fazer e depois é mais complicado dedicar-me mais à parte do downhill. José Borges, obrigada por ter estado aqui esta noite e até uma próxima oportunidade. Até à próxima, obrigado. Passamos aos destaques da atualidade desportiva. A primeira The Color Run da Europa realiza-se em Matosinhos no dia 9 de março de 2013. Com apenas 2 requisitos obrigatórios, a prova consiste em começar com uma t-shirt branca e terminar com a mesma peça, mas cheia de cores. À medida que os participantes vão percorrendo os 5 km mais felizes do planeta, vão sendo pulverizados de cor. Matosinhos será a primeira cidade europeia a acolher a iniciativa, que tem tido enorme sucesso nos Estados Unidos da América e na Austrália, prevendo-se que no próximo ano o evento se estenda a Lisboa, Coimbra, Guimarães, Algarve e Madrid. As inscrições serão abertas em dezembro e o Fora do Jogo acompanhará bem de perto esta iniciativa. O piloto alemão da Red Bull, de apenas 25 anos, nem precisou de vencer a última prova do calendário, realizada no circuito de Interlagos, no Brasil, para bater o espanhol Fernando Alonso na classificação geral, terminando com mais 3 pontos que o rival da Ferrari. Depois de um início de época abaixo das expectativas, nas últimas 7 corridas, Sebastian Vettel conseguiu vencer a concorrência e chegar com mais 13 pontos que o segundo classificado à prova decisiva. Numa corrida ganha pelo inglês Jenson Button, o 6º lugar de Vettel foi suficiente para festejar o tricampeonato, terminando com 281 pontos contra os 278 de Alonso. Manuel Maio renunciou ao cargo de presidente do Boa Vista na passada quinta-feira. Em comunicado, o clube esclareceu que o agora ex-dirigente, que já marcou presença no Fora do Jogo, foi aconselhado pelo médico a deixar a presidência do clube, criando assim um vazio diretivo. No entanto, o atual elenco irá continuar em funções até à tomada de posse da nova direção, eleita assim que o presidente da Assembleia Geral convoque novas eleições, o que deverá ocorrer brevemente. Álvaro Braga Júnior, ex-presidente do clube, afigura-se como o principal candidato ao cargo. Dulce Félix ganhou ontem o Cross de Tilburg, na Holanda, uma das mais importantes provas antes do Europeu de Corta-Mato, que se realiza dentro de 2 semanas, em Budapeste. A atleta portuguesa já liderava isolada antes do meio da prova, concluindo os 8.100 metros do percurso em 27 minutos e 39, menos 6 segundos do que a atleta holandesa, que ficou em 2º lugar e que tinha sido 3º e 5º nos europeus de 2009 e 2011. Na prova também participaram as atletas Clarice Cruz, Catarina Ribeiro e ainda Salomé Rocha, que foi 6ª e vencedora do escalão de sub-23 com a marca de 28 minutos e 26 segundos. Nos masculinos, Luís Feiteira foi o melhor português ao concluir o cross como 16º classificado em 31 minutos e 23 segundos.
De seguida vou falar-lhe de alguém que dedica o seu tempo a falar do futebol, aliás do futsal distrital, chama-se Artur Moreira e é o responsável pela página Futsal Porto Distrital. Boa noite, Artur. Obrigada por estar no Fora do Jogo. Como é que surgiu a ideia de criar esta página da internet? A ideia foi tal como o futsal é uma variante de futebol. Eu estava mais ligado ao futebol, neste caso ao futebol amador, como dirigente desportivo. E então, depois de trabalhar alguns anos com o futebol amador e depois com o futebol distrital, me ter uma ideia de trabalhar com o futsal, porque não havia nenhum órgão de comunicação social. Exatamente, havia um grande déficit. Havia um grande déficit de informação desportiva na base de futsal. Quem me pediu isso foi um senhor que respira futsal, da Associação Futebol Porto, que é o Sr. Cerqueira. E acedi, não acedi logo, porque vi que eram muitos campeonatos. Enquanto o futebol, os séniores, era relativamente fácil de lidar, com o futsal já foi um bocado mais difícil, mas, entretanto, começou-se a ceder tempos e alguns meios que me facilitaram a vida no caso das classificações, e então comecei a fazer todas as classificações distritais da Associação do Futebol do Porto, desde os séniores até aos benjamins. Portanto, nunca pensou noutra modalidade? Foi a proposta e foi a que aceitou, não é? Foi a proposta e aceitei-a. Aceitei-a de bom agrado. Inicialmente cheguei a ter o futebol amador, o futebol distrital e o futsal. Cheguei a ter em tempos destas atividades, mas depois de uma consulta a quem me visitava, verifiquei que o futsal era uma atividade maioritária, e então vi que não valeria a pena estar com o futebol distrital, porque ainda há muitos órgãos de informação, até jornais nacionais, que falam de futebol distrital. Futebol distrital, não é? Nesta altura, Artur, encara esta atividade como um hobby ou é já uma atividade principal ou que tem mais relevo na sua vida? Não, eu sou um profissional, eu tenho a minha profissão. Trabalho 8 horas diárias, como toda a gente, e trabalho, posso dizer, 5 a 6 horas diárias no site. No blog? 5 a 6 horas? 5 a 6 horas diárias. O fim de semana é todo completo, preenchido, porque as classificações são logo quase imediatas, os resultados aparecem quase imediatos. Posso dizer que ontem, por exemplo, acabou um jogo, passado 1 minuto, as classificações estavam todas completas. E como é que consegue reunir essas informações? Graças a muitos colaboradores, em termos que enviam os resultados, essencialmente eles, e criando algumas ferramentas para facilitar o envio dos resultados, como numa página do Facebook, uma caixinha também que tem lá no site. As pessoas vão pondo e muitos deles mandam mensagens. E vai tendo já muitos ajudantes, entre aspas, fiéis? Sim, tenho muitos ajudantes, porque se assim não fosse, se não criasse esta rede de informadores de resultados, era praticamente impossível não é? Fazer esse tipo de trabalho. Precisamente como estava a dizer até agora, o Artur publica resultados desde os benjamins até aos mais crescidos. Há também uma envolvência por parte dos diretores dos clubes ou são mais os treinadores e atletas que lhe vão dando esse feedback? Eu sinto que todos no futsal são mais dados a esta causa. O futebol já não é. Se calhar também porque já existe muito, porque já existe muito. Nunca obtive da parte do futebol o apoio que obtive dos dirigentes que existe no futsal. E no que respeita a notícias, concretamente? O Artur procura ou elas vêm mais ou menos ter assim? Aquilo já parece uma redação que eu tenho em casa. Muitas vezes fazemos quase 1 a 2 jogos por semana. O Artur trabalha sozinho? Não, ou já tem alguém consigo? Já tenho vários colaboradores que trabalham comigo, essencialmente a comentar diversos campeonatos. E quantos são, nesta altura? Neste momento, penso que estamos com 10, 12 colaboradores que enviam semanalmente, falam do campeonato em si. Estão responsáveis por um determinado campeonato de cada um, é isso? E escrevem sobre esse campeonato. Já começa a ter recortes de uma pequena empresa, não é? Mas não lido isto como uma pequena empresa e lido isto mais como um hobby, que me leva bastante tempo livre, a mim e ao meu filho e à minha esposa, são
são aqueles que mais são prejudicados por esta minha atividade, mas de um certo modo sinto-me congratulado com aquilo que faço. Eles cobram-lhe, os seus familiares cobram-lhe de alguma maneira o tempo que despende a favor do futsal todos os dias? Eu podia fazer essa pergunta a quem quiser e eles de certeza que responderiam mesmo que sim, cobram, e muito. É natural, não é? É natural. Porque para se poder dar a uma causa acaba no fundo por prejudicar o lado familiar, não é? Exato. Ainda por cima, quando se tem uma atividade principal de 8 horas diárias e depois se dedica 5 a 6 horas ao futsal, é mesmo por amor à causa, não é? É mesmo por amor à causa do futsal. Artur, é fácil manter o interesse dos cibernautas? Eu penso que já criei uma legião, mesmo a nível não só nacional ou distrital, nacional, mas também muitos imigrantes que descobriram o site e hoje em dia falam dele e visitam e sentem quando não há notícias, como aconteceu ultimamente, em que só conseguia pôr os comentários das jornadas porque não conseguia pôr notícias por causa da minha atividade laboral, em que foi intensa desde setembro, terminou esta semana, mas sinto que tenho uma legião bastante grande e de profissionais do futsal também. Qual é o feedback que vai colhendo dos clubes, atletas e todos os agentes desta modalidade? É bom e pedem para não acabar. Mas, por exemplo, tem algum apoio para conseguir desenvolver esta atividade? Apoios, quando eu digo apoios, refiro-me a patrocinadores, como é óbvio. Sabemos que estas coisas custam dinheiro, não é? Sim, tenho vários apoios, mas que não compensam monetariamente o gasto com que tenho. Então como é que isso funciona? Funciona mesmo pela minha carolice só. E as pessoas que trabalham consigo também trabalham a título voluntário? A título voluntário. Relativamente às redes sociais, dá algum destaque? Até agora referenciou o Facebook, não é? Sim, sim. Tem procura, as pessoas comentam, participam? Sim, participam bastante. Fazem no sugestões? Facebook também fazem sugestões, como também fazem na própria página. Eu vi, por exemplo, esta tarde estive a consultar o site e vi que tinha uma secção que se chama Bolsa de Transferências, sim, sim. Onde dão a conhecer clubes que precisam de treinadores e treinadores que precisam de clubes. Já teve alguma situação de casamento feliz? Sim, vários já. Pode dar-nos alguns exemplos? Eu não queria estar a dizer isso, mas porque muitos deles não me pedem para não informar. Para não divulgar, para não é? não divulgar, mas que muitos clubes já conseguiram atletas através do site e atletas conseguiram clubes através do site. O que é que se sente nessa altura? Sinto que aquela ferramenta que eu criei há aproximadamente 1 ano e pouco dá resultado e não tem custos para ninguém e há uma informação que chega mais depressa tanto ao atleta como ao clube. Esta plataforma Futsal Porto Distrital veio também revolucionar a sua vida? Sim, de certa forma veio por causa do tempo que me está a levar. Em termos o tempo livre que tinha, o pouco tempo livre que tinha, agora deixou de ter. Em termos de visitantes da página, faz análises periódicas? Eu tenho um número que já falei, já divulguei e em tempos óreos posso dizer que já cheguei a ter para cima de 50 mil cliques por página, por dia. Que é ótimo, não é? Sim. Há muitos sites nacionais, sobre desporto nacionais, que não têm essa visualização. Artur Moreira, obrigada pela sua presença no Fora do Jogo e parabéns por esta iniciativa. Eu é que agradeço. E assim chegamos ao fim desta primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo.